Boa noite, Bandeira. I love rock and roll. Vamos lá, meu amigo. E aí? A gente já tem. Já tem a tirada. Está no ar mais um Comentaristas e Comentários e Suas Omissões em um dia muito especial, que hoje é dia 13 de julho, considerado o Dia Mundial do Rock. Bom, e aí, Bandeira? I love rock and roll. E aí, meu amigo? Só tem uma coisa pra dizer hoje, o Tasca. I wanna rock. E a gente foi nesse show, hein? Pô, é a Showzaço, primeira hein? vez do Twisted Sister no Brasil, a gente estava lá. Show de É bola, viu, verdade. cara? Bons tempos, viu? Boa noite Boa aí pros lembrança. amigos do canal. Boa noite, Tasca. Boa noite, Nação Roqueira. Estamos aí para mais um programa, Comentaristas de Comentários e Suas Omissões. Como você já frisou, hoje é dia do rock, a gente vai falar um pouco de rock and roll, jogadores que curtem o rock and roll assim como nós. Vamos falar das papagaiadas da semana, frase motivacional, abraços e muito mais. Fica aí, não foge não, hein? Muito bem, Bandeira. E para aquele cara que chegou agora e se deparou com o nosso canal, se inscreva, meu amigo. Se inscreva, ative o sininho, dê o like, compartilhe com as pessoas que você gosta e principalmente com aquelas que você não gosta, que todo mundo vai acabar curtindo esse conteúdo que é exclusivo aqui do YouTube. Ninguém faz comentários de comentaristas e suas omissões igual a gente. Ninguém faz e principalmente igual a gente, né, Bandeira? Ah, jamais, né? Quem que teve essa sacada? Somos os primeiros. Ainda mais com um cenário Pioneirismo, meu diferenciado. amigo. Exato, um cenário diferenciado. A gente está em todas as plataformas, a gente está no Twitter, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, tem o nosso podcast também. Só entrar lá e procurar comentarista de comentários. Plataforma Anchor também, tem o nosso podcast. Não tem que ver a nossa cara nem cenário, mas ouve nossos Caraca, comentários diferenciados. A gente está em todas, gente. É só procurar. não demais, né, Bandeira? E uma coisa que foi muito sucesso do programa passado, né? Nós estamos chegando no 24º programa desse canal. E o programa passado, que eu ouvi de falar daquela tua frase motivacional, aquela frase de apoio e de efeito que você mandou, acho que mexeu com a vida de muita gente, hein, Bandeira? Eu fico feliz de saber disso, porque eu sei que eu toquei a vida de muitas pessoas, né? E vou procurar sempre trazer uma frase diferenciada aí para deixar a nossa audiência feliz e também, vamos dizer assim, motivada, né, para a semana, que a gente sabe que todo mundo está ali na pegada do dia a dia e precisa de uma palavra, um alento, um conforto, né? Então a gente vai procurar também trazer isso aí para os nossos amigos. Cara, eu garanto que você ajudou muita gente com a tua frase no final do programa da semana passada. Muito bem, Exato. Bandeira. Então vamos ingressar aqui no nosso conteúdo, na nossa pauta, né, regular, começando com a polêmica, né? Que a gente se traz polêmica, os comentários só comentam polêmica, né? Falam um pouco de futebol, mas falam das polêmicas de dentro e fora do campo. E a primeira polêmica é a história do Hulk com Daronco no jogo, hein? Que teve do Atlético Mineiro e São Paulo, né? E foi um negócio esquisito, né? Que o Hulk saiu bravo do campo, reclamando de 177 pênaltis a favor do Atlético Mineiro que não foram dados, né? E falou que o Daronco o ameaçou, né? Falou, olha, vê lá que você vai falar fora de campo, eu vou apitar jogo seu ainda no Brasileiro. Que história mais torta, hein, Bandeira? E aqui aconteceu, aí os comentaristas foram lá, né? Que eles têm aquela ala que defende a voz do jogador, né? E a outra ala que está supondo as prováveis respostas ou frases do Daronco, porque a gente não tem a confirmação dele, ele não dá entrevista, né? Como o juiz não dá entrevista, então a gente fica sem saber o outro lado da história. Mas, cara, isso pegou pra caramba. Comentarista reclamando do Daronco, todo mundo querendo jogar pedra no juiz, né? E o lado lá que fala que o Hulk é muito falastrão e chorão também. E aí, o que você me diz dessa história, hein, Bandeira? Foi curioso porque eles já têm uma treta antiga, né? Já vem ali uma relação entre eles ali que não é de hoje, não é de ontem, já tem um tempinho aí que eles não vêm se bicando, aliás, tem essa, vamos dizer assim, má fé de um com o outro, né?
Então essa declaração do Daronco é forte. Olha só, é como se ele estivesse falando lá na quinta série: "Te pego lá fora, né, não vou te Ó, pegar aqui que espero senão na saída, espero hein? na saída". Foi mais ou menos esse o recado, né. E os 2 são fortões, né, então ficam lá os caras ali cara a Ah, cara, pareciam que iam se pegar de verdade ali. Então isso ah, aí animou os programas da semana, só se falou nisso nos canais todos, é, nos sites todos, e sempre tinha foto deles e falando dessa polêmica aí. E uma coisa que você frisou bem, eu acho que falta a gente ouvir o árbitro, né. Eu não acho curioso escuta? por que que a É. gente não pode ouvi-lo, né. A gente pode ouvir jogador, treinador, dirigente, pode ouvir o presidente do clube, pode ouvir os comentaristas, todo mundo, pode ouvir até a Até os gente. gandulas, né? Até o Até os gandula gandulas você a gente ouve. ouve. Ouve até a gente que não tem nada a ver com o espetáculo, Puxa vamos dizer vida. assim, o pessoal ouve a gente e não pode ouvir o juiz, né. Só quando tá lá na É. central do apito fazendo aquele corporativismo barato deles, né. Ah, aquilo lá a gente vai falar disso hoje também. Aquilo lá não dá mais, cara. Não É dá, não dá. insuportável isso. Mas esse lance do Daron com o Hulk, né? Você falou os dois. Pô, deveriam fazer o Astros do ringue. Então, coloca os dois lá no ringue, cobra ingresso da garotada e eles vão lá fazer aquele espetáculo, né? É. Circense para todo mundo ver. Porque assim, falar do juiz chegar lá e fazer essa declaração e todo mundo falar, pô, o Hulk tá certo, essa juizada age de má fé, os caras não são profissionais, é aquela história toda que a gente tá cansado de ouvir, que agita, né, os programas esportivos, mas ninguém chega lá na federação e fala, poxa, quando que o juiz vai poder falar a respeito do jogo, ou principalmente a respeito dessas declarações que o Hulk deu, que são declarações até certo ponto pesadas, né? São ameaçadoras, né, Bandeira? Isso aí não é de hoje, né, eu li isso aí também, na época eu não vou mentir, vou dizer que eu lembrava desse jogo que eu era criança, mas tem uma história do Roberto Wright apitando uma final de campeonato brasileiro, que era o grande nome da arbitragem brasileira em meados da década de 80, apitou até Copa do Mundo. E aí o pessoal, acho que se eu não me engano da Globo, teve a brilhante ideia de colocar um microfone na lapela ali É do verdade, Wright, e disse é que era verdade. muito xingo ali do Wright, o Wright ficava xingando jogadores, ameaçando, não é de hoje, né. Parece que Então, não naquela mudou. época os caras ameaçavam, mas você chegava dentro saía do campo, ninguém falava nada. Morria ali, né? A história que morreu nas quatro linhas, é aquela coisa, né? O que acontece em Vegas, Morre fica em em Vegas. Vegas, né? Então, assim, a gente fica assustado porque isso gera uma polêmica, gera uma pressão na arbitragem puta, absurda, cara. Agora, se vai o Daronco apitar qualquer jogo que tenha uma correlação de resultado que pode influenciar uma classificação ou uma pontuação diferenciada do Atlético, e acontece alguma coisa esquisita no jogo, e aí? Vamos falar o que do Daronco? Que ele agiu de má fé? Que ele é vingativo? Então, Exato. eu acho que tem que tomar cuidado, viu, cara? E na boa, a imprensa deveria também cobrar das federações, né, principalmente da comissão de arbitragem, que venha, se não vem o Daronco, pelo menos venha o cara lá, faz uma mesa ali, põe o Daronco e o chefe da federação ali de arbitragem, para poder falar, a responder essas declarações do Hulk. Então esse negócio é meio estranho, viu, Bandeira? Eu não, cara, eu não tomo partido não, velho. A gente comenta os comentários aqui, que todo mundo cornetou, falou, que é aquela coisa aí, tenta puxar a história do Daronco, quer jogar pedra no juiz, quer menosprezar o comentário do jogador, então fica aquele debate meio torto, né? Você Que não a gente sabe. não sabe, Os 2 lados, né. E o a gente não Daronco tem nem como emitir opinião não sobre tem. isso, né? E aproveitando ainda esse jogo, né, o Ceni comentou uma coisa que eu achei interessante, ele falou: "Poxa, o VAR toda hora chama o juiz e coloca uma pressão grande na arbitragem desnecessária, tem lance que não precisa e o VAR chama". E aí falando ainda do Daronco, o Daronco ele atualmente é considerado um dos principais árbitros do Brasil, mas não vai para a Copa do Mundo, né. E por que ele não vai para a Copa do Mundo? Pressão É, da Federação Chilena. Teve um jogo de eliminatória, eu vi um lance polêmico, né, no jogo do Uruguai contra o Chile, um gol que teria não sido gol, a bola entrou, não entrou. Teve a questão do VAR e era o Daronco que estava apitando. E, enfim, não saiu o gol, não foi dado o gol, teria sido gol. O Daronco foi pelo VAR, não foi nada, segue o baile. A Federação Chilena fez pressão e o Daronco não vai para a Copa do Mundo por causa disso. Então, para a gente ver que rumo está é, tomando a arbitragem com o VAR, evidente, é uma coisa que ia ajudar muito,
mas tem também agora alguns problemas que a gente não tinha e a gente está começando a ver. Então, acho que o árbitro em campo também ele vai ter mais esse probleminha aí para tentar contornar, que é justamente o VAR que deveria ajudá-lo, mas eu não sei não, viu? Acho que tem hora que está atrapalhando. É, muito estranho, cara. Mas vamos acompanhar para ver se tem desdobramentos dessa história. E aí a gente traz aqui pro canal os comentários aí desses fatos que vamos ver o que vai rolar, né? Que começa a ter essa rincha aí, de repente gera mágoa, gera uma coisa mais, né, pra frente aí, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, tá certo, Bandeira? Perfeito. Muito bem. Velho, momento histórico aqui, né? Então, assim, você sabe que os grandes espetáculos de rock and roll, né, foram realizados dentro dos estádios de futebol aqui no Brasil, né? Então, assim, o que eu me lembro, o primeiro show efetivamente cheio e popular que teve aqui no Brasil foi a passagem do Queen, né? Em 1981, se a memória não me falha aqui, o Queen fez um show no Morumbi que lotou o Morumbi e levou o público ao verdadeiro delírio, né? Então foi esse passo foi o primeiro passo dado em prol do rock and roll aqui no Brasil, principalmente de ter o Brasil no circuito internacional das bandas, né? Que era uma coisa assim inimaginável na época. E quando teve o show do Queen, todo mundo foi à loucura, né? E 2 anos depois a gente teve o Kiss também no estádio do Morumbi, que foi também uma outra loucura total de ter uma banda, né, como o Kiss, Queen, depois Kiss, fazendo shows aqui nos estádios de futebol, né? Não, muito interessante isso aí, porque tem tudo a ver, né? A paixão do brasileiro pelo futebol, pelo rock and roll, e nada mais justo, né, que essas grandes bandas se apresentando em grandes estádios aqui. É bacana também essa observação que não só no estádio do Morumbi, mas pelo país todo, né, essas bandas vêm tocando aí, não é de hoje, né? Recentemente a gente teve no show do Metallica, ele veio lá do sul, veio subindo, e tem que ser no estádio de futebol para comportar essas feras aí, tem que ter espaço para 60, 70 mil pessoas. E onde É vai caber? verdade. No estádio de futebol, né? Então é bem gostoso, né? É um ambiente que a gente curte, o estádio de futebol para ver os nossos jogos e nossas bandas favoritas, né? É, você vê, essa última turnê do Metallica era para ser o show de Porto Alegre, era para ser no estádio do Grêmio, mas teve um probleminha lá de data, de agenda, acho que da Libertadores, eu não sei exatamente o que aconteceu. Aí não foi no estádio do Grêmio, mas o show de Curitiba foi lá no Couto Pereira, o show de São Paulo foi no Morumbi e o show de Belo Horizonte foi no Mineirão. Então, assim, sempre os estádios de futebol participando da história do rock and roll e do metal e de qualquer vertente que você possa imaginar aqui no Brasil, tá certo, Bandeira? Com É um certeza. momentinho histórico do rock and roll com futebol. Bom, o segundo tema que eu quero trazer aqui reflete um pouco daquilo que você falou semana passada, do nosso Mauro, professor, Professor. que ele comentou a respeito da central do apito. E estou eu lá assistindo o jogo Cruzeiro e Fluminense ontem, pela Copa do Brasil, vitória do Fluminense 3-0 no Mineirão. E teve um lance, fora a expulsão, a treta do Klaus com o técnico do Cruzeiro, por uma série de assim, e outros motivos assim muito factíveis do jogo, que o Klaus fez uma arbitragem muito estranha no meu ponto de vista, e de muita gente também. Mas o que aconteceu? Teve um lance que foi dado um passe para o jogador do Cruzeiro, e o Manuel, zagueiro do Fluminense, cortou com o braço e do lado do Bandeira, do Klaus, passou batido. O técnico reclamou, já tinha amarelo, foi expulso. 2 minutos depois, teve um lance na área do Fluminense, que o jogador do Cruzeiro ele ia correr para finalizar. O jogador do Fluminense foi lá e empurrou ele. E ele caiu e rolou, deu uma pirueta e caiu. E aí chamaram central do apito e estava lá o Paulo César de Oliveira e ele fez um comentário mais uma vez diferente, mais uma regra que foi inventada por eles. Houve um empurrão sim, mas não foi com toda essa força para que ele rolasse desse jeito. Quer dizer, houve um empurrão, se foi com força ou não, se foi falta, tá certo? Ou só empurrão forte que é falta. Se o cara empurra, desloca o cara para finalizar, só que de uma maneira sutil, isso não é pênalti, Bandeira? E ele inventou mais uma regra para o futebol brasileiro. Eu não aguento mais, sinceramente. Você tá demais. Ele tava com a mão fechada na hora que ele empurrou, não? Porque também tem isso, né?
É verdade, não, tava com a mão aberta. Então não dá para usar E essa agora, regra. é pênalti ou não? Poxa vida. Sabe o que Eu eu não sei, percebo com o PC? Ele me vai muito perdi assim. agora. Eu também não sei mais, eu preciso ler o livro de regras. O PC Oliveira é assim, ele vai muito naquilo que o árbitro em campo marca, né? Ele nunca fala que tá errado, é impressionante, tá sempre certinho. Ele dá um E jeito de sabe falar qual é que o tá certo. detalhe, cara? Sabe qual que é o detalhe? Que depois falou isso, os comentaristas do jogo não falaram nada. Esquece, não foi nada. Só pelo fato de o Daronco não ter dado, o Klaus, O perdão, Klaus. o Klaus não ter dado e ele ter endossado, cara, Tá tudo esse certo, lance né? morreu. Ele não foi exibido. Se você olhar nos piores momentos Não aqui tem? no YouTube, não tem esse lance. Ele foi suprimido da partida. Pegaram o editor forte e Simplesmente tiraram, não suprimido. existe da história, né? Tiraram. E o Meus amigos, enquanto o pessoal da imprensa só apontar, muitas vezes apontar de uma maneira muito simplória, né, essas situações, e não brigar pela profissionalização dos árbitros, os clubes também, não adianta só ir lá e falar. Enquanto eles forem omissos pelo fato de isso dar audiência, ou dar pano para manga, ou dar assunto para eles discutirem nos programas esportivos, isso nunca vai mudar. Então, Bandeira, parece que a imprensa ela não é parte integrante do futebol, que ela só fica esperneando ali, esbravejando em cima das situações, e que ela não participa do produto futebol, mesmo comprando, pagando esse produto. Então, a imprensa ela tem que ser sim parte atuante, juntamente com os clubes, para chegar na federação e pedir essa profissionalização dos árbitros, né? Porque, cara, até quando a gente vai aguentar esse tipo de coisa, né, Bandeira? E Mas assim, não é de hoje, né? oi, manda aí, manda aí. Não é de hoje Não é essa de questão hoje. de falar da profissionalização dos árbitros, né? É importante pra caramba. É importante até pro próprio árbitro, tá mais bem preparado. Tem toda uma questão que envolve ali, a gente também tem que olhar o lado do árbitro. Quantas e quantas vezes o pessoal do VAR relata que ele tá ali fazendo o trabalho dele e de repente o VAR não é favorável ao time da casa, por quê? Questão no jogo. E os caras começam a dar murro na porta, tentar invadir, tentar intimidar. É complicado, viu? É complicado. Eu acho que o VAR tinha É que ficar, demais. sei lá, na sede da CBF, ficar à distância e faz por lá mesmo, para pelo menos esse ponto você diminui um pouquinho a questão do VAR e os próprios árbitros terem uma segurança ali para poder se preparar, para poder ser o profissional só disso, né? O cara faz de tudo, É o cara é verdade. professor de educação física, o Não, o cara é cara é engenheiro professor, é pedreiro, é, é e, bancário, e árbitro. dirige Uber e árbitro. É complicado. Cara, é complicado. Tem razão. Mas, Bandeira, seguindo aqui a nossa história do futebol com rock and roll, se você se lembra de qual o primeiro show que você foi num estádio de futebol, num clube de futebol? Foi o do Metallica em 2010. Estávamos lá no Morumbi. Foi esse Pô, primeiro. foi aquele show, Foi seu primeiro bem. show Primeiro dentro show de estádio do foi aquele. estádio de futebol. Muito bom. Cara, que da hora, né? A gente tava lá, showzaço lá do Metallica no Morumbi. Cara, a minha recordação, o primeiro show que eu fui, que foi parte, não foi no campo, mas foi no ginásio, né? Foi lá na Portuguesa. O primeiro show que eu fui foi no ginásio da Portuguesa de Esportes aqui de São Paulo. Assisti uma banda alemã chamada Examer, que era o Slayer da Alemanha. Isso foi em 88, Bandeira. Bons tempos, hein? Pô, cara, foi sensacional. E o primeiro show em estádio de futebol, mesmo no campo de futebol, foi do Iron Maiden em 92, cara. 92 foi no Palestra Antigo, Palestra Itália. Cara, show No também Parque fenomenal. Antártica, né? A gente chamava de Parque E tem Antártica. um detalhe legal nesse show, cara, porque eu tinha acabado de casar, né? Tinha 3, 4 meses de casado. Não, foi agosto, eu casei em fevereiro. Foi 6 meses de casado. E minha esposa foi junto, né? Nesse show. E a gente não sabia, mas ela estava grávida da minha filha, cara. Olha só. Então a minha filha, ela fala que o primeiro show dela foi o Iron Maiden de 92. Né? Espetáculo, hein? Tá e a gente nem sabia, ela estava lá. E foi um showzaço, viu, Maravilha, Bandeira? hein? Caramba. E foi a primeira vez que eu vi o Iron Maiden também, né? E a primeira vez que o Iron Maiden tocou em São Paulo também. Então, cara, tem muita história aí, né, Bandeira? É muito Muito bom, legal. viu, cara? Muito bom. Cara, bacana.
Partindo então para o terceiro tema da nossa noite de futebol é rock and roll, nós temos mais um ok. Ok. Gabriel Veron, Bandeira. O que aconteceu com esse menino? Ele estava tomando uma bebida aparentemente alcoólica. Ele estava parecendo um opalão ali, virou uma garrafa ali que descia lindo ali, liso. E alguém ali, algum amigo, muito amigo, filmou e compartilhou. E ficou ruim demais para o menino. Ele foi multado em 30% do salário ali. O Palmeiras não gostou, a diretoria evidentemente não gostou. E é um jovem ali, uma promessa, 19 anos de idade. E é complicado, né? Um menino que realmente deve ter um salário bom para a idade. É evidente que ele não é o salário top do Palmeiras, mas enfim, para um menino de 19 anos, com certeza ele já ganha milhares de reais aí. Tem a sua fama, enfim, ele tem um momento de lazer que a gente tanto fala, mas eu acho que também tem que ter uma orientação ali, calma, não precisa fazer isso aí também, curte numa boa. Tem outro ponto também, que não sei se agrava ou não, mas enfim, ele apareceu com um corte no pé de 11, teria levado 11 pontos e não explicou exatamente o que aconteceu. É estranho, é muito estranho, né? Chega para nós aí a notícia que ele teve um acidente doméstico, que teve um corte no pé, teve que dar 11 pontos no pé do menino. A gente não se sabe o que aconteceu e a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está para relatar os fatos, principalmente os comentários que foram feitos em cima desse episódio, né, dele. Então ele está assim, ele está fora de jogo, né, ele está se tratando, então ele não tem os mesmos compromissos que os jogadores e foi para uma balada. E aí tava tomando as cajibrinas lá, e bem se lembrou, parece um palão 6 cilindros, né? Quando o cara vira ali, blá, 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 blá. E o muito amigo filmou e disparou nas redes sociais. E isso deu uma merda tremenda pro rapaz, que aí teve a publicação do Palmeiras, falando que é enérgico, que é aquela coisa toda. Mas assim, os programas esportivos tiveram umas tratativas diferentes em relação ao tema. O Neto, por exemplo, na hora do almoço, falou: eu não vou passar o vídeo aqui. Eu vou falar o seguinte: o que eu posso falar do rapaz se eu fiz 10 vezes pior que ele? Então, o que eu estou aqui, eu vou abrir mão de ser comentarista e vou te falar como se fosse o teu pai. E começou a dar alguns tipos de orientação. E se você tiver que conversar com alguém, quiser falar, liga para mim. Eu posso te orientar. Entendeu? Não é partiu mais para um consultor, um psicólogo ali, um coach, né? Um coach para poder ajudar o rapaz, e não passou o vídeo dele no programa. Foi bem digno, hein? Essa atitude do Neto. Aí você tem lá, então foi legal, foi surpreendente, para falar a verdade, que podia pisotear na cabeça do moleque, mas não quis fazer isso. Por outro lado, no programa do Laranja Chupada, eles passaram o vídeo e começaram a questionar. Então, o que se faz fora do campo não tem nada a ver. Aí não, o outro tem sim, porque ele representa a imagem do Palmeiras. Ele começou a criticar a vida do moleque. E o Neto falou assim: filho, você quer fazer um troço desse? Vai na tua casa, sem ninguém filmando, quer beber? Só que assim, você tem que saber assumir a bronca, velho. Você tá querendo fazer a parada? Faz, mas você tem que assumir. Agora, você vem fazer isso numa festa. Lembrou um pouco a história do Jô, né? Mas o Jô tem 30 e poucos anos, né? Já o cara já é feito pro futebol, já tá, né, a ponto de parar a carreira. Ao contrário do Gabriel Veron, que ele tá a ponto de estar iniciando a carreira. Então, se perde já no início, cara, é difícil vingar, né, Bandeira? A gente já viu tantos casos assim. E os comentaristas têm opiniões distintas e analisam o fato de determinadas maneiras, né? Então você vê o Neto uma coisa mais paternalista, né? E os outros lá uma coisa de descer o pau, o porrete no menino, que tem que fazer isso mesmo, que tem que fazer, que tem que cuidar, que tem que ser que tem que ser que lá, mas dando uma repreendida na atitude do Gabriel, né? Como que você vê esses comentários, hein, Bandeira? Acho que eles têm o poder da palavra, têm o microfone na mão e tem que ter um pouco de responsabilidade, porque é um menino de 19 anos, ele precisa ser orientado. O Neto colocou bem. Foi muito digno, na minha opinião, né, de não mostrar e falar: gente, aconteceu isso, vamos lá, bola pra frente. Acho que o menino deve ter aprendido a lição.
E eu acho que eles poderiam, né, os comentaristas, não ficar também colocando o menino, né, vamos dizer assim, na boca vamos dizer, contra os leões, né? Ele joga para a torcida e fala: olha o que o menino fez ali. Isso aí não dá. Representa o Palmeiras, o torcedor que é mais fanático foi maluco com o jogador. Mas se o Palmeiras perder a classificação para o São Paulo na Copa do Brasil, a culpa é dele. Já vi isso, a culpa é dele. Ele nem tá jogando, pô. Nem tá jogando. Nem tá relacionado pro jogo. E aí já que no filme do menino, eu acho que assim, sei lá, a gente já falou, às vezes não é para tanto não, né? Vamos calmar um pouquinho, essa história, gente. falar que para colocar na conta do menino, mas psicologicamente afeta, porque teve uma reunião que ele teve que pedir desculpa para os capitães do time, para a comissão técnica, quer dizer, isso vai abalar o Palmeiras? Nenhum jogador nunca bebeu, né? Não, nunca fez nada. Nunca fez merda. Nunca. Então, a ingenuidade dessa imprensa, ela assim, chega a ser caricata, tá? Como se nunca tivesse um jogador que deu os pulinhos lá, que fez as coisas aqui tal, e foi pro jogo e resolveu. Antes era muito pior, é que não tinha celular, não tinha internet para divulgar. Mas então, Bandeira, voltando aqui ao rock and roll e o futebol, cara, a gente tem poucos jogadores de futebol que curtem o rock and roll de forma declarada, né, velho? É engraçado isso, né? O pessoal não se declara ao grande rock and roll, né? Será que sofre algum tipo de preconceito nas concentrações, porque não houve rock and roll? Eu não sei, cara. O futebol sempre foi da samba, pagode, essa coisa toda, né? Mas assim, a gente tem nomes aqui, pelo menos alguns nomes que salvam aí, né? Desde, acho que o mais antigo deles é o Zete, né? Que sempre se declarou aí roqueiro, né? O que mais que você lembra aí, Bandeira? O Ronaldo Giovanelli, ele tinha inclusive a banda de rock dele. Eu lembro um clássico São Paulo e Corinthians na década de 90, que o Ronaldo trocou o CD da banda dele, né, o Ronaldo dos Impedidos, com o Zete. Falou: tá aqui, Zete, você é um cara que curte rock and roll, tá o meu CD Ronaldo aqui. dos Impedidos, né? Ronaldo dos Impedidos. Belete sempre se declarou roqueiro também, é verdade. Rogério Ceni gosta de rock and roll. Rogério Ceni até colocou música do AC/DC na entrada do São Paulo, que teve uma época, né? Exatamente, um som do Cara, legal. Quem mais? Tem o Felipe Luiz. O Felipe Luiz vira e mexe, tá com a camisa da Iron Maiden, do Metallica, por aí, né? Pra cima e pra baixo. O Casão também gostava de rock and roll, né? O Casagrande, velho. Boa, bem lembrado, Casão, verdade. Nesse maranhado aqui, cabeludão, curtia um rock and roll, é verdade. Casagrande também. Então, cara, são poucos, assim, que a gente lembra, né? Dos fãs de rock and roll que foram jogadores de futebol. Então, se você sabe mais algum, manda aí, comenta aqui embaixo, beleza? E vamos fazer isso aqui chegar até esses caras também, porque a gente está valorizando aqui a boa música e o bom velho rock and roll. Boa. Beleza, Bandeira? Sim. Cara, algum tema adicional aí, essa pauta nossa, velho, que você queira comentar? Eu queria comentar, assim, uma passagem rápida aqui, uma omissão aí da imprensa, né? De ontem para hoje saiu aí o próprio São Paulo divulgou aí nos seus meios oficiais renovação de contrato com o Rogério Ceni até final de 2023, né? Qualquer pedacinho, tudo bem, o que tem de mais de renovar, né, o contrato dele? Aí tudo bem. Mas tem uma coisa que passou despercebida. O Ceni hoje ele tem o futebol do São Paulo nas mãos. Ele faz o que ele quiser no São Paulo. A única coisa que a gente não sabe é se ele vai receber alguma coisa por venda e compra de jogador, como é muito comum o manager lá no futebol europeu receber. Mas ele tem carta branca para dizer quem vende, quem compra, é o Ceni que tem tudo nas mãos. E hoje sai uma notícia dizendo que o São Paulo está interessado em um jogador que pertence ao Grupo City, é um jogador venezuelano, e o São Paulo tentou um empréstimo, mas o Grupo City falou: não, só aceito se for por venda, é €1 milhão e aí acabou. Então fica do lado do São Paulo saber se realmente vale a pena ou não, ou se o Rogério Ceni vai dizer se pode contratar o menino ou não. Então, o Rogério Ceni é o dono do futebol de São Paulo no momento, e aí libera espaço para o presidente do São Paulo ir buscar investidor, quer vender o futebol de São Paulo, enfim, esse é o cenário, e a gente não ouviu os nossos amigos comentarem disso. Curioso. Nada, eu não ouvi nada, e olha que eu assisti programa esportivo pra caramba, né? É que assim, né? Quando tem uma treta aí de bebida, treta de juiz, cara, isso aí vale 1000 pontos em relação. E essa notícia do Ceni vale nada, porque eu prefiro falar da coisa que dá mais bate-boca, que dá mais audiência, do que falar que o Rogério
Ele é manager do São Paulo. Ah, o Ceni já manda no São Paulo mesmo? Pronto, Pô, ele que entende e aí mais. você se depara e você fala assim, qual a notícia mais relevante pro futebol? A cachaça Do Gabriel do Veron? Verón, a treta do Hulk com o Daronco ou a organização do futebol de São Paulo, né? É a vergonha, viu, Bandeira? É a vergonha. É curioso, né? Mas beleza, meu velho. Então, assim, pelo estrondoso sucesso, né, que foi a tua mensagem de otimismo, motivação, de garra para as pessoas, queria que você deixasse aqui, Bandeira, como marca registrada sua, mais uma frase de efeito aí para poder arrebatar os corações e mentes dos nossos telespectadores. Vamos lá, tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: você não pode perder aquilo que você não tem. Então, se você está preocupado de que alguém vai roubar o seu celular e você não tem o celular de última geração, então você não precisa se preocupar, que você não tem como perder aquilo que você não. Você está preocupado, eu vou perder, vou esquecer meu celular. Não se preocupa. Se você não tiver, você não vai perder. Você está almejando uma posição na sua empresa, um cargo de gerente, mas você não tem a promoção, então você não precisa se preocupar que alguém vai puxar seu tapete, você não é gerente mesmo, então fica essa mensagem aí. Agora que caiu a ficha aqui, Bandeirinha, eu tô meditando em cima dessa frase. Cara, isso aí é muito relevante, hein, velho? Isso aí vai ser. Você não perde aquilo que você não tem, você não pode perder, velho. Não adianta se preocupar. Cara, busque aquilo para ter. Enquanto você não tem, você não pode perder. É muito, cara, isso é muito importante para que as pessoas reflitam a sua vida profissional e a sua vida pessoal também. E a sua vida espiritual. Cara, muito obrigado, Bandeira, por compartilhar essa frase, meu velho. Cara, isso muda vidas, meu amigo. Isso muda vidas. Então, Bandeira, depois dessa aula motivacional, vamos agora partir para os nossos abraços derradeiros, aquele momento tão esperado do nosso programa. E eu quero começar com você para que a gente parte para os abraços aí, mas antes disso, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dá seu like, comenta, compartilhe, faça o que você quiser, mas contribua com a gente aqui para a expansão e proliferação desse canal para todas as pessoas do mundo terem acesso a esse conteúdo exclusivo e maravilhoso. Tá certo, Bandeira? Passo para você, para os seus abraços aí. Bora lá, então. Primeiro abraço do Bandeira vai para o CR7, Flávio Caça-Rato, atacante nordestino, já jogou pelo Sport, pelo Santa Cruz, foi campeão pernambucano pelo Santinha, campeão da Série C, jogou também pelo Guarani aqui em São Paulo, é um cigano da bola, então fica aí a homenagem do Bandeira para o grande Flávio Caça-Rato, CR7. Acho que ele jogou no Guarani também, jogou no Guarani. É um cigano da bola, teve em todas. Muito bom. E é isso aí, tamo juntos, ô Caça-Rato. Segundo abraço do Bandeira vai uma colega nossa de trabalho, você vai lembrar bem, grande Nária Márcia. Nossa! Nária Márcia que se aposentou, mudou para o Sul. Hélio Sérgio Henrique, seu marido, Serjão, gente finíssima também. Serjão, gente boa. A Nária é maravilhosa, gente finíssima. Sem comentar, é pessoa demais ali, tá nos nossos corações. Então, um grande abraço aí para Nária Márcia e para o Sérgio Valeu, Henrique, Nária, saudade de vocês, viu? Um grande abraço. E pessoas do bem. Muito, muito do bem. E para finalizar aqui o abraço do Bandeira, fica também uma homenagem para o grande tenista Djokovic, que venceu o torneio de Wimbledon nesse final de semana. Djoko arrebatou seu 7º torneio de Wimbledon. Realmente um grande campeão, merece aí a nossa homenagem. Abração, Djoko. Não, legal. Esse é do Djokovic, eu vou te contar a história. Outro dia eu tenho um corta-vento que é da linha lá do Djokovic, né? Então tem a marquinha dele na manga. Aí eu tava numa loja de calçado. O vendedor falou assim: você gosta de tênis? Eu falei, cara, eu uso bastante tênis, como uso sapato também, né? Aí depois eu falei, você tá falando, por causa do corta-vento, do Djokovic, da linha dele aqui, exclusiva dele. Eu falei, o cara tá dentro da loja, se o cara vem oferecer as coisas, o cara gosta, se você gosta de tênis, a loja de calçado, você vai falar o quê pro cara? Puta, foi muito horrível, velho, mas foi engraçado pra caramba, o cara deu risada pra caramba também.
Deixa um abraço então para esse vendedor aí também. Meu, abraço aí pro. A loja, não lembro o nome, fica lá no. Vamos fazer o merchan rapidinho. No Outlet Premium da Grande São Paulo, lá em Itacoaxetuba. Se você não foi lá, Bandeira, vai lá, tem Vamos umas lá, lojas bem bacanas com os preços bem legais também. vamos procurar lá. Outlet Premium lá de Itaquá, beleza? Boa. Excelente, Bandeira, muito bom. Bom, os meus abraços são todos eles voltados para pessoas, né, ou bandas que influenciaram a minha vida aí, desde o Steve Harris da semana passada, que realmente o Iron Maiden desbravou tudo isso. Mas eu quero deixar um abraço aqui especial para o Max Cavaleira do Sepultura, né, que era do Sepultura, agora não é mais. Então todo mundo sabe da história, né, que em 96 ele acabou saindo da banda, que ele e o irmão Igor fundaram em 84, se eu não me engano. E quero deixar um abraço pro Max, porque assim, eu tive a oportunidade de assistir o Sepultura com o Max Cavaleira. O Sepultura foi o meu primeiro show, o primeiro show da minha vida que eu fui foi o Sepultura. Isso foi em fevereiro de 88, Bandeira. Então eu tinha 16 anos. Foi a primeira vez que eu fui num show na minha vida para assistir o Sepultura, que estava lançando o disco, né, o Esquizofrenia. Estava fazendo alguns shows no Brasil e logo depois o Sepultura estourou e foi a história que todo mundo já sabe. Então eu queria mandar um abraço especial para o Max Cavaleira, grande Max. Continuo acompanhando as bandas que ele troca, enfim. Vou nos shows que ele faz com o Igor, tanto o Soulfly como o Cavaleira Conspiracy, que eles acabam vindo sempre no Brasil tocar. Então, abração, Max. Quero deixar um abraço especial pro Dee Snider, vocalista do Twisted Sister, que a gente começou o programa aqui homenageando I Wanna Rock, meus. Esses caras fizeram um barulho tremendo na década de 80 e o Twisted Sister poderia ter uma história muito diferente, mas o Dee Snider sempre foi um cara que se posicionou na política, sempre foi um cara ativo e teve muito de treta lá com o Senado americano, que acabaram boicotando e deu uma problemática do caramba lá com eles, e isso fez que a carreira do Twisted Sister não fosse tão expansiva assim também. Mas assim, foi um marco. Hoje eles são considerados aí, poxa, uma das maiores bandas de rock and roll do universo que passou por esse mundo. E eu quero deixar o último abraço para um cara que eu considero um irmão para mim, que é o senhor James Alan Hetfield, guitarrista, vocalista e fundador do Metallica, que é uma banda que não escondo de ninguém, que é uma banda do meu coração, a principal banda para mim, que me mais influenciou, que mais me fez ser o que eu sou. Muito agradeço aí ao Metallica, que na década de 80, a gente tudo moleque, quando escutou pela primeira vez, eu escutei Metallica, tive contato com Metallica pela primeira vez em 1985. Então, aí depois veio aquela coisa, você vê os caras, você fala, caramba, eles influenciaram muito a geração, né, do thrash metal, né, que estava surgindo naquela época, juntamente com Slayer, Testament, Anthrax e as bandas lá da Califórnia, né? Então, e depois da Europa também com Creator, Destruction e tudo mais. Então, eu quero mandar um grande abraço pro James Hetfield e assim, cara, é uma coisa muito louca, né? Ele proporcionou momentos assim absurdos para minha família, né? Então, desde aquela vez que eu conheci, né, tive a oportunidade de conhecê-los, né? Conheci o Metallica lá no Rock in Rio. Eu levei uma carta da minha filha lá para ele, né? Você lembra bem? Você estava lá comigo, pô. A gente estava junto. E Rock in Rio 2011. E eu mostrei essa carta pro James Hetfield na hora que ele estava passando ali pela gente e tal. O cara, pô, o que você faz? Perguntou da minha vida, perguntou da minha família, onde eu trabalhava, onde que eu morava. Cara, às vezes penso que o rockstar é um cara que, né? Bom, para encurtar a história, Bandeira, eu mostrei a carta lá e ele tinha uma foto minha e da minha filha, né? Eu com ela no show de 2010, aquele que a gente também foi junto. E ele leu a carta e falou assim: porra, cara, você deve ser um pai muito bom por estar fazendo isso, né, para os seus filhos e pelo que você está proporcionando para os teus filhos. Aí ele pegou a foto, fez uma dedicatória para minha filha, fez uma seta, escreveu o nome dela, tudo. E
cara, foi um momento muito, muito louco da nossa vida aí. Você compartilhou isso comigo lá. Então, cara, isso é para sempre. Então, são esses os meus abraços, Bandeira. E um pouquinho de história também do rock and roll, né? Desse dia do rock. E eu quero homenagear também, o programa de hoje é homenagem ao Accept, mas aqui no Brasil é Accept, tá? Que foi uma das primeiras bandas de heavy metal que eu escutei na minha vida. E quando eu escutei, eu pirei, velho. Eu pirei. Isso eu tô falando pra você, foi em 83, quando eu escutei essa banda. Era uma criança, velho. Mas eu pirei, velho. Accept. Grande abraço. Um abraço pra você também. 4 abraços hoje. Hoje estão merecendo. Dia do rock. Vamos que vamos. Então tá bom, Bandeira. Pra fechar aí, a gente poderia cantar uma música? Acho que não, né? Fica muito ruim, né? Não, vamos cantar uma do Twisted Sister. We're not gonna take it. No, this is not a take it. We're not gonna take it anymore. É isso aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu.